Pessoal, eu posso transformar para vocês 4 aulas de inglês em uma só hoje? Porque é exatamente isso que vai acontecer na aula de hoje. Então seja muito bem-vindo à aula de número 4 da nossa Maratona do Inglês. E hoje eu vou transformar para vocês 4 aulas do meu curso completo em uma só. Por que eu vou fazer isso? Para que vocês aprendam simplesmente o mais importante, tá? Vocês não precisam ir tão a fundo aqui nessa aula, mas com o mais importante você vai conseguir aplicar as coisas, o que eu vou te ensinar aqui no seu dia a dia, tá? E são coisas que realmente são faladas, são coisas que realmente você vai usar e você vai aprender uma boa estrutura do inglês, fazendo, formando frases e começar a se virar muito bem, tá legal? Então esse é o meu principal objetivo com você, fazer que você evolua mais rápido dentro de 21 dias para você aproveitar ao máximo essa maratona do inglês e ainda sair daqui preparado para conseguir dominar o inglês em, sei lá, talvez um ano e meio, um ano que seja, tá bom? Porque é exatamente o resultado que eu tive e eu vou deixar uma dica aqui que me ajudou demais a conquistar esse resultado aí tão rápido assim. Então vamos lá. A dica é o seguinte, tudo que eu tô te ensinando aqui são coisas que você realmente vai usar. E o que eu venho fazendo? Linkando as coisas. Não fico pulando de galho em galho, né? Eu vou te ensinando coisas que da aula 1, que puxa da aula 2, da 3 e que você vê na 4 e assim por diante, certo? Por que eu faço isso? Porque se você estuda coisas aleatórias, você não aprende. Esse é um ponto, tá? Outra coisa é você ter um bom senso no que você está estudando. Por exemplo, se você for estudar um texto em inglês, sabe? Algo que não é uma linguagem de comunicação, não é uma linguagem que você realmente vai falar com as pessoas no dia a dia, tipo, e aí, como você tá? Como foi seu dia? Como foi no trabalho? E na escola? O que você anda fazendo? O que você faz? O que você fez? O que você fará? Sabe? Não existe isso num texto. Você vai aprender um monte de palavras, um monte de coisas que talvez possa ser desnecessário para você manter uma conversa com alguém. E eu imagino que o seu objetivo no inglês seja conversar com alguém, né? Seja entender um filme, uma série, tá legal? Então, você tem que ter um bom senso. Será que realmente eu vou aplicar isso aqui que eu tô aprendendo no inglês, tá? Então, se você for estudar outras coisas aí aleatoriamente, for estudar coisas que você não vai usar no inglês, simplesmente você aprendeu aquilo ali, você ocupou o espaço aí de evolução rápida que você tinha com coisas desnecessárias, tá? Então tenha sempre esse bom senso. Aprenda coisas comuns, coisas faladas e coisas que as pessoas realmente estão usando, tá? Outra coisa, prometo que é a última e a gente já pula para a aula porque hoje tem um montão de coisa para passar. Mas olha só, o que eu vejo é muita gente se enganando, muitos alunos se enganando, por isso que eu quero te dar essa dica querendo estudar com filmes, séries e músicas, tá? Sem ao menos entender um pouco da estrutura do idioma. E o que isso pode acontecer com o seu inglês? Simplesmente você pode ficar com o inglês emburacado, porque você estuda aleatoriamente, como eu disse, uma coisa aqui, outra ali, um filme fala uma coisa aqui, outra lá, e o pior ainda é você começar a ficar frustrado por você não estar entendendo os nativos. Só que isso tem que ser um processo que ocorre naturalmente. Exemplo, você vem aqui e você está aprendendo estrutura de perguntas e respostas comigo, certo? E aí você vai indo mais a fundo, você vai entendendo como o idioma funciona, vai ganhando vocabulário. E aí, automaticamente, você começa a entender os nativos. O seu nível começa a aumentar, você já conhece a estrutura da frase que ele falou, então você nem precisa entender tudo que ele está falando e você já sabe o que ele está falando. E é exatamente isso que ocorre no português também, tá? Então, só por você estar seguindo esse caminho, você vai estar adiantando aí uma caminhada enorme que você teria indo pelo outro lado, aprendendo do mais difícil para o mais fácil, tá? Então não faça isso, aprenda a estrutura do idioma primeiro e depois você vai começar naturalmente a entender os nativos. No meio do caminho, obviamente, você vai começar a estudar com filmes, músicas, séries, para você ir adquirindo mais vocabulário e aprender a falar como eles, certo? Mas primeiro, o básico é o mais importante. O básico é o que realmente vai fazer você dar um salto no inglês. Simplesmente você vai pular aí anos que as pessoas perdem em uma escola comum de inglês com esse método tradicional, simplesmente por fazer isso, por aprender coisas que você realmente usa no seu dia a dia, aprender a formar frases, perguntas e respostas
e dar tempo no seu inglês para que automaticamente você vá conseguindo entender aí os nativos, tá bom? Então siga esse padrão, que esse mesmo padrão aí foi o que fez eu sair do zero e aprender inglês em 1 ano e meio de estudo, tá? E simplesmente errando também. Então, se eu já tô te passando isso, é para você não errar. Simplesmente é para você aplicar o que deu certo para mim e você conseguir aprender em pouquíssimo tempo, até menos do que eu, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Dicas dadas, agora vamos direto para a aula porque o conteúdo hoje tá top. Vamos lá. Preparados? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar aqui com o verbo to like, tá? To like. Por que to like? A gente fala gostar para tudo, certo? Então eu vou ensinar primeiro a estrutura aqui para vocês. Já vou pôr aqui na tela, tá? Vamos lá. Eu gosto é I like. I like, ok? Eu não gosto, I don't like. Repeat. I like, I don't like. Very good. Agora a pergunta. Você gosta? Do you like? Repeat. Você não gosta? Don't you like? Muito bem. E olha só a estrutura que eu disse para vocês. Toda vez que você usar o like e você for... Normalmente você vai usar aí um outro verbo. Ou não, tá? Mas se for usar um outro verbo, é exatamente por isso que eu sempre ensino com o to antes, ó, o to na frente. Gostar é to like, tá? Gostar, to like. Comer, to eat. Beber, to drink. E por quê? Olha só agora. Eu gosto de comer. I like to eat. Eu gosto de comer. Eu gosto de beber. I like to drink. Very good. Então você não pode esquecer do to, tá? Senão fica estranho. I like eat. Eu gosto como. I like drink. Eu gosto bebo. Tá? Então, por isso, não esqueça do to. É muito importante isso aqui, beleza? I like to study. Eu gosto de estudar. I like to travel. Eu gosto de viajar. I like to speak. Eu gosto de falar. I like to live. Eu gosto de viver. Eu gosto de morar. I like to work. E eu gosto de trabalhar. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Para a gente poder aplicar aí o verbo to like em uma frase aí comum de uma situação real. Exemplo, você fala para alguém: I like to go to the beach on my vacation. Eu gosto de ir à praia nas minhas férias. On my vacation, ok? Vacation. I don't like to study English in the morning, but I love to study at night. Eu não gosto, I don't like, to study English, de estudar inglês, in the morning, de manhã. But I love, mas eu amo, to study at night, estudar à noite. Very good. Isso aqui vocês não precisam repetir não, que a gente vai ter um exercício lá de repetição depois, tá bom? Do you like to speak many languages when you travel? Então vamos lá. Do you like, você gosta, to speak many languages? É de falar muitas línguas when you travel. Ó, when é quando, tá legal? E vocês vão aprender já na próxima aula aí. When, where, what, why, how many, how much, enfim. Então é muito legal vocês aprenderem isso aqui, porque são estruturas comuns também de fazer perguntas, mais perguntas, tá? Beleza. Quando você viaja, when you travel. Do you like to speak many languages when you travel? Você gosta de falar muitas línguas quando você viaja? E a última, usando a estruturinha do don't. Don't you like, don't para pergunta, começa sempre com don't. Don't you like to work on Mondays? Você não gosta de trabalhar nas segundas, às segundas, ok? Então é isso aí, essa é a estruturinha do to like, tá? O principal era isso que você precisava saber, ok? Pode ver que não teve muito vocabulário, porque como eu disse, eu vou ensinar apenas o mais importante aqui para que você consiga desenvolver aí uma estrutura na sua mente, por mais que você não memorize tudo, mas vocês vão sair daqui desta maratona sabendo muito da estrutura do inglês, sabendo formar frases, que é o mais importante. Alright? So, let's go to the verb to. The verb to want. Vamos embora aqui para o verbo número 2, o verbo querer, tá? Para dizer querer no inglês, você vai dizer to want, tá? To want. Repeat. To want.
Eu quero. I want. Repeat. Eu não quero. I don't want. Você quer? Do you want? Repeat. Você não quer? Don't you want? Vamos lá, o que eu quero te ensinar aqui do verbo to want, tá? Bom, quando você tem o want mais outro verbo, você vai falar da seguinte forma. Olha só. I wanna eat. Repeat. I wanna eat. O que isso quer dizer? Eu quero comer, ó. Eu quero comer. Por que a gente fez isso? Para fluir melhor, tá? Então é assim que você vai ouvir dos americanos, dos filmes, das músicas. Wanna ou wanna. Repeat. I wanna eat. Ok, então o que virou aqui? O want mais o to. Aqui, tá vendo? Want to. Que é de outro verbo, você sempre vai dizer wanna. Wanna. Tá bom? Só dizer, não vai escrever. Escrever é incorreto escrever, tá? Mas para você falar, você vai falar wanna e para ouvir, você vai ouvir o wanna, tá bom? Se for outra coisa aqui, John, se for qualquer outra coisa e não for um verbo, aí beleza, aí você fala o want normal e a outra coisa que seja, ok? Agora vamos praticar então? Como ficaria eu quero trabalhar? I want to work. Se diz I wanna work, certo? I wanna work. Repeat devagar para você não embolar a língua para falar, tá bom? Ó, I wanna work. Repeat. Very good. Então vamos lá, agora com estudar. Eu quero estudar. I want to study. Como que ficaria então dessa forma? I wanna study. Very good. Então é muito simples, né? Want mais um verbo, treina um pouquinho, pratica um pouquinho e pronto, você vai memorizar sem problema nenhum, porque flui melhor até para falar. Então você acaba que adquirindo muito facilmente essas sacadinhas, tá? Esses macetinhos que tem no inglês, exatamente como tem no português, tá? Que a gente vai emendando tudo também para sair mais fácil, fluir mais. Agora vamos lá para o último exemplinho. Veja só, a gente tem aqui I want lemon juice. Então, como eu falaria nesse caso? I want lemon juice. Lembra que eu falei que se tiver outra coisa, que não for o verbo, que não for o to aqui, ó, você vai falar normal. I want lemon juice. I wanna eat. I wanna work. I wanna study. Alright? E vamos lá, só para praticar um pouquinho, eu quero que você pratique esse wanna para ficar mais claro na sua mente, tá? Então vamos lá. Ó. Eu não quero viajar hoje. Vamos fazer a repetição, tá? Para ir entrando na sua cabeça e você não esquecer depois. I don't wanna travel today. Repeat. I don't wanna travel today. Very good. Eu não quero morar aqui. Vamos dizer I don't wanna live here. Repeat. I don't wanna live here. E olha só, eu estou escrevendo para demonstrar para vocês, tá bom? Na hora de escrever, se escreve separadamente. Mas vai ler, mas vai falar. Então, fala o Ana, tá bom? Você quer comer pão? Very good. Do you wanna eat bread? Repeat. Do you wanna eat bread? Alright, então imagina só. Do you want to eat bread? Fica muito pausado, né? Do you want to eat bread? Não, do you wanna eat bread? Do you wanna eat bread? Very good. É este o principal motivo. Você não quer beber cerveja? Vamos dizer, don't you wanna drink beer? Repeat, don't you wanna drink beer? Alright? Então, beleza. É isso aqui que eu queria que vocês soubessem do wanna. É a principal parte aí do verbo to want. Ok, agora nós vamos cair para o verbo to go, tá? O verbo to go significa ir, tá ok? Então, ir de um lugar para outro, tá? Por exemplo, eu vou
para o mercado, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho. Aí sim, então esse é o verbo to go. Porque o que eu vejo? Às vezes os alunos confundem, porque a gente fala muito disso aí no português. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar, eu... No futuro, a gente coloca o eu vou, tá? Mas não é assim que se fala no inglês, tá bom? O verbo to go no inglês é exatamente você mover-se de um ponto para outro ponto, tá bom? Então, só para isso, ele está falando do caminho. Você sai de um lugar e você tem um destino, tá? O futuro, eu vou ensinar para vocês, creio que na aula 7, tá bom? E aí lá a gente vai aprender aí como usar esse eu vou que a gente tanto fala, né? Eu vou comer. Então vai ser outra estrutura, tá bom? Agora vamos lá. Eu vou, se diz I go. Repeat, I go. Eu não vou, I don't go. Você vai? Do you go? Você não vai? Don't you go? Tá, então estruturinha. Eu vou, eu não vou, você vai, você não vai. Beleza, pessoal, é muito importante vocês saberem isso do to go, tá? Mas também tem algumas regrinhas que às vezes confundem os alunos aí, e eu quero descomplicar aqui pra vocês, tá bom? Mas não é algo tão grave não, é mais para vocês saberem mesmo e com certeza vocês vão errar algumas vezes, mas vocês já vão praticando para vocês irem acertando, tá? Aos poucos e pegando a maneira certa de se dizer aí de se usar o verbo to go, tá bom? Existem três maneiras: to go to go to e o to go direto, para dizer que você vai para algum lugar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o to go to mas eu quero começar primeiro com um vocabulário novo, né? Para aumentar um pouquinho o seu vocabulário aí. Ir ao banco, vamos falar to go to the bank. Repeat, to go to the bank. Ir ao mercado, to go to the market. Repeat. Ir ao shopping, to go to the mall. Tá bom? Então, ó, shopping, mall, tá? Já já eu vou explicar o porquê. Mas vamos lá. Perceberam que aqui a gente usou to go to the, né? Of course, tá marcado aqui. Mas por que que tem essa diferença então desses outros dois? O comum é usar isso aqui, tá? O que é comum? Ah, todo lugar que você for ir ao mercado, ao banco, ao shopping, à padaria, sei lá, à rodoviária, ao posto de gasolina, ao médico, enfim, todos os lugares comuns que normalmente nós vamos falar sempre to go to the e o nome do lugar, tá bom? O que vai ser as exceções? É mais fácil ensinar para vocês as exceções, tá? Tudo, exatamente tudo você vai usar aqui. A esmagadora maioria você vai usar to go to the, tá? Mas tem as exceçõezinhas que você vai falar to go to e to go direto. Vamos lá, começando aqui com o to go to. Primeiro, o vocabulário. Ir à escola, to go to school. Repeat. Ok? Então, to go to school, ir à escola. Ir à faculdade, cuidado com fundirem, tá? College, college. Não é colégio, é faculdade. To go to college. Repeat, to go to college. Tá bom? E agora, ir ao trabalho, to go to work. Repeat, to go to work. E ir para o Canadá, to go to Canada. Então, beleza. Qual que é o porém de usar o to go to? Como eu disse para vocês, é uma exceção, é uma regrinha do inglês e que não vale a pena você ficar batendo cabeça com isso, tentando saber o porquê das coisas. Simplesmente decora e vamos embora, tá bom? É assim que você aprende mais rápido. Você não fica batendo cabeça com as coisas, você aceita o idioma do jeito que ele é e segue em frente, tá bom? É como eu disse, às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, mas conforme você for aprendendo, sabendo que existe essa estruturinha, pronto, você acaba acertando muito mais, até chegar a um ponto que você não erra nunca mais, tá bom? E não é um erro grave, é um erro completamente normal que vai acontecer principalmente com você que está aprendendo e que não vai mudar sentido nenhum das coisas, tá? Simplesmente vai ser um errinho igual a gente tem erros de português que a gente fala sempre, tá bom? Então, normal, é um errinho besta, mas para vocês saberem já. Vamos lá, tudo que estiver relacionado aí ao seu estudo, né, os estabelecimentos de estudo seu, você vai usar to go to.
Então ficou mais simples agora memorizar, certo? Pô, vou lá, colégio, faculdade, universidade, eu sempre vou usar o to go to. Universidade é university. University, alright? E qual que é a outra exceçãozinha? É ir ao trabalho, tá? Por quê? A gente está usando o verbo aqui, então vamos dizer to go to work. Ponto. E agora, o último aqui, né? Percebam que Canadá é um nome próprio, né? Eu não quero ficar ensinando muito regras de gramáticas porque vocês não precisam delas para você aprender inglês. Só precisa saber a estrutura. Mas, nomes de marcas, tá? Nomes de estabelecimentos. Exemplos, países. To go to Canada, to go to Australia, to go to Brazil. Vamos lá. To go to Apple Store, to go to Disney, ok? To go to McDonald's, alright? Então, nomes próprios, né? Esses nomes de marcas, estabelecimentos, você não usa o de. Mas se for lugar comum, qualquer banco, qualquer mercado, qualquer shopping, você não falou o nome do shopping, ou do mercado, ou do banco, então aí você fala to go to the, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro, tá? É como eu disse, é uma exceçãozinha boba que tem no inglês, mas que infelizmente a gente tem que aprender, tá bom? E aí, tem aqui o outro que é o to go direto. Quando você vai usar o to go direto? Com pouquíssimas coisas. Por isso que memorize o to go, memorize o to go to. Escolas, né? Locais de estudo, com o verbo trabalhar e com os nomes aí de marcas e estabelecimentos. O restante sempre vai ser to go to the. Alright? Então vamos lá. To go to. Primeiro vocabulário. Ir para casa. To go home. Repeat. To go home. E ir fazer as compras ou ir às compras, vamos dizer to go shopping. Repeat, shopping. Tá bom? Então, esses dois aqui usou dessa forma, está correto. Ir para casa quer falar, eu preciso ir para casa. I need to go home. I need to go home. Eu preciso ir para casa. Eu preciso ir às compras, eu preciso fazer compras. I need to go shopping. I need to go shopping. Very good. E ó, shopping, compras, tá? Shopping que a gente conhece, mall. Alright? Então é isso aí, pessoal. Essa é a regrinha boba aí e exceção boba que tem no inglês, que eu espero ajudar vocês aí a falar corretamente, tá bom? Então vai fazer uma frasezinha, use dessa forma aqui. No PDF tem mais vocabulário aqui, tá? Vai algumas linhas a mais aí de vocabulário para vocês aumentarem o seu vocabulário e também praticarem um pouquinho a mais, tá bom? Beleza, agora vamos lá colocar o verbo to go em prática, tá bom? Bom, então o primeiro exemplo que a gente tem aqui. I go to Canada once a year because my parents live there. Então, eu vou para o Canadá uma vez por ano porque os meus pais moram lá. Tá? Não precisa repetir não, é mais só para a gente aplicar agora aqui o verbo to go. Então, olha lá. Eu vou para o Canadá, I go to Canada. Once a year é uma vez por ano, tá? Once a year, uma vez por ano. Because my parents live there. Muito bem, então o exemplo 2 aqui agora, uma frase negativa, tá? Só pra gente aplicar aí a nossa estruturinha. I don't like to go to the mall alone. Eu não gosto de ir ao shopping sozinho. I love to go, ó, I love, tá? Não é love, é I love. I love to go shopping with my friends. I love to go shopping with my friends. Eu amo ir às compras, tá? Ó, to go to the mall, ir ao shopping. I love to go shopping. Eu amo ir às compras with my friends, com meus amigos. Terceiro exemplo, perguntinha. Do you go? Tá vendo? Do you go to college from Monday to Friday? Você vai para a faculdade de segunda a sexta? Because I need your help, porque eu preciso da sua ajuda, on Saturday, no sábado. Do you help me? Você me ajuda? Ok? E aí o nosso último exemplinho aqui. Don't you go shopping when you go to the USA? Você não vai às compras quando você vai para os Estados Unidos? I love the stores there. Eu amo as lojas lá.
Muito bem, pessoal, então esse aqui foi o verbo to go e agora para fechar, depois nós vamos praticar um pouquinho, tá? Não quer dizer que acabou a aula, a gente tem que praticar, mas nós vamos aprender aqui agora o verbo ter, tá bom? Então vamos lá, ter se diz to have, repeat, to have. Ok? Eu tenho, I have, repeat. Eu não tenho, I don't have. Você tem, do you have? Você não tem? Como que se diz você não tem? Don't you have, certo? Já memorizou essa estruturinha? Sempre você vai usar muito essa estrutura aqui, tá? Conforme você for aprendendo outras estruturas no inglês, a ordem sempre vai ser a mesma, tá bom? Então, memorizem isso que é muito legal, é muito mais fácil você depois ir aprendendo mais a estrutura do idioma, tá? E é algo que fica automático na cabeça depois. Conforme você vai aprendendo algo, parece que seu cérebro é muito poderoso, é muito forte, que ele puxa as coisas sem você realmente ter que parar para pensar. Ele só traz aquilo na sua memória e você simplesmente lembra e já consegue aplicar. Tá bom? Então, vamos lá agora. Como que eu vou usar aqui o verbo to have? A primeira coisa que não encaixa no português é o eu tenho que, tá? Então esse que aqui não vai existir no inglês. Porém, toda vez que você quiser dizer eu tenho que, você vai usar desta forma aqui, ó. I have to. Por quê? Normalmente vai vir um verbo depois. Então, toda vez que você for falar eu tenho que comer, I have to eat. Eu tenho que trabalhar, I have to work. Ok? Então assim fica mais fácil você lembrar, tá? Eu tenho que trabalhar. I have to work. Repeat. I have to work. Eu tenho que estudar. I have to study. Repeat. Eu tenho que beber. I have to drink. Repeat. E eu tenho que comer. I have to eat. Tá bom? Então, beleza, esse que não existe, mas nós vamos expressar ele aqui com o to, porque normalmente vai vir um verbo depois e fica mais fácil da gente lembrar, tá? Agora vamos lá. Conforme eu estava fazendo a aula, eu lembrei que tem essa parada do um e uma no inglês, que você vai dizer ou a ou an em diferentes situações, tá bom? E eu vou ensinar para vocês também não errarem. Mas, mesma coisa, é um errinho bobo, é um errinho que você vai cometer às vezes, mas conforme vai passando o tempo, você vai falando corretamente, tá? E aí, isso vai soar como você fosse menos iniciante, tá? Só por não cometer esses erros. Então, por isso é muito importante vocês saberem já no início, já ir conhecendo a estrutura do idioma, principalmente quando eles falarem, você pode ficar boiando, tipo, nossa, mas não era A, por que que ele falou desse jeito esquisito? Não, porque existe uma regrinha. E essa mesma regrinha eu vou te ensinar agora. Quando que você vai usar a? Quando você vai usar an, tá? Então, a, an, ok? Os dois significam um e uma, tá bom? Tanto faz um ou outro, só a situação que é realmente diferente. Bom, vamos lá. Qual que é a bendita regra do inglês? Eu tenho uma casa. Vamos dizer, I have a house. Beleza? Agora repita aí. Primeiro sempre o vocabulário. Vamos focar sempre no vocabulário. I have a house. Muito bom, tá? John, por que você está me ensinando essas regras aí? E pessoal, olha só, eu sou totalmente contra essas regrinhas, tá? Ao ficar arrumando macetes, regras para saber como usar isso, quando usar aquilo e isso e tal. Simplesmente você vai ir se expondo ao idioma, não é para você focar na regra, não é para você ficar bitolado se você está falando certo, se você está falando incorreto, é só para você saber, tá bom? Por quê? Senão você foca muito na regra e pouco no principal. Qual que é o principal? Vocabulário. Qual que é o principal? Estrutura de frase. Como eu disse, não vai mudar o sentido, mas você precisa saber que existe para quando você ouvir, você saber reconhecer que aquilo lá foi uma regrinha que existe no inglês, tá? Que às vezes você não lembra de aplicar ela, mas quando você ouvir, você vai saber identificá-la. Esse é o único objetivo de eu estar te ensinando algumas regrinhas, tá? As principais somente. O restante nem liga, nem esquente a cabeça com isso, que automaticamente você vai aprendendo conforme você for se expondo ao idioma aí, a exemplos, a frases, alright? Então é isso aí. Vamos lá.
De novo, tá? Só para enfatizar novamente. Eu tenho uma casa. I have a house. Eu tenho um apartamento. Olha só agora. Eu tenho um apartamento. Usei o an. Primeiro, o vocabulário. I have an apartment. Repeat. I have an apartment. Tá, então o que que os benditos fizeram pra gente ter que usar esse bendito an aqui? Olha só, nós vamos usar aqui o an quando tem uma vogal, pra simplesmente fluir a parada. O cara pensou assim, meu Deus, tá muito difícil falar essa frase. I have a apartment, I have a apartment. Fica esquisito de falar, certo? Então, eles falaram assim, o que que eu posso pôr aqui pra ficar bom o negócio e fluir? E foram lá e colocaram o an. Então agora você fala I have an apartment. I have an apartment. Toda vez que você tiver uma vogal, você consegue emendar com when. Então você vai falar I have an apartment porque tem uma vogal. Não tem uma vogal? I have a house, I have an apartment. Alright? Então essa é uma regrinha aí do inglês para você fluir melhor. Flui melhor. Exatamente igual wanna. Alright? Então vamos lá, pessoal. Terceiro exemplo agora a gente vai começar a prática, tá? Eu tenho um quarto, prática e vocabulário. Eu tenho um quarto. I have a bedroom. Repeat. I have a bedroom. Tá? Então, bedroom, quarto. Eu tenho um escritório. Escritório se diz office. Office. Então, como nós vamos falar? I have an office. I have an office. Não é I have a office. I have an office. Repeat. Eu tenho um professor. I have a teacher. Normal, né? I have a teacher. Repeat. Tá bom? Eu tenho um professor de inglês. Vamos dizer I have an English teacher. I have an English teacher. Repeat. Tá bom? Então, é sempre invertido, tá? Se fosse professor de espanhol, I have a Spanish teacher, tá? I have a Spanish teacher. I have an English teacher. Beleza. Eu tenho um amigo honesto. Honesto em inglês se diz honest. Honest. Então, olha o som. Não é um som de uma vogal? Honest. Honest. Então, nós vamos ter que usar o an, tá? Para fazer aquele sentido de emendar. You have an honest friend. Repeat. You have an honest friend. E agora, pessoal, a gente tem a última frasezinha aqui, tá? Você tem uma hora para chegar. Então, você tem uma hora para chegar. You have an hour. A hora, em inglês se diz hour. Hour. Então, som de vogal, vamos usar o N, beleza? Não importa se começa com uma consoante aqui, né? Consoante, vogal. Não importa. Se deu som de vogal, N. Não deu som de vogal, A. A-N, A-N, alright? Então, you have an hour to arrive. To arrive, chegar. Repete aí. You have an hour to arrive. Belezinha, pessoal? Então agora vamos praticar um pouco a sua pronúncia, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, nós vamos praticar aí com eles, vamos repetir, tá? E aí depois eu dou o significado para vocês poderem aprender também, tá legal? Então vamos lá. I always go to the bank. Repeat. I always go to the bank on Monday afternoons. With my father. Significado. I always go to the bank. Eu sempre vou ao banco. Alright? On Monday afternoons. Às segundas à tarde, tá bom? Vai lá o S no afternoon, ok? Mas significa o plural da frasezinha aqui, ó. On Monday afternoons. Às segundas à tarde. With my father, com o meu pai. E aí, agora vocês perceberam que vocês podem fazer várias frases com isso? Olha só.
I go to the mall on Friday afternoons, on Friday mornings, with my girlfriend, with my husband, with my boyfriend, certo? Então, pessoal, fica muito simples depois que vocês aprendem a estruturar uma frase. É só trocar palavras depois. Very good. Vamos lá, frase número 2. I have an old house. Repeat. I have an old house. In Italy. Som de R, ó. Italy. Italy. I wanna go. Wanna go. There. In June. To spend my vacation. Bora lá então. Significado. I have an old house. Eu tenho uma casa velha in Italy, na Itália. I wanna go there. Eu quero ir lá. Não é para lá e não é a tal lugar, tá? Então, por isso que não vai o to. O to é só para significar para mesmo, ok? Então, I wanna go there. Eu quero ir lá in June, em junho. To spend é gastar, tá bom? Então, to spend my vacation, para gastar minhas férias. E ó, vamos lá. Vacation, vacation. Repeat, vacation. Very good. Então, frase número 3. I don't wanna go. Repeat, I don't wanna go. To the doctor. Now. I already have to go there next week with you. Beleza, significado. I don't wanna go to the doctor now. Eu não quero ir para o médico agora. I already have. Eu já tenho. I have, eu tenho. Eu já tenho. I already have. To go there, que ir lá. Next week, semana que vem. With you, com você. E aí, mais uma frase negativa, tá? Depois a gente tem as duas perguntas e aí a gente finaliza. I don't wanna have. Repeat. I don't wanna have. An old car. I wanna have a brand new one. Beleza, significado. Se não der para responder, pausa, tá? Sempre pausa, sempre vai na boa. É mais importante você aprender a pronunciar do que você só deixar eu falando aqui aceleradamente. Não deixa eu sozinho, hein? Já tô pausando aqui para você poder responder, tá bom? Então você pausa aí também, me ajuda, tá? Vamos lá, significado. I don't wanna have an old car. Eu não quero ter um carro velho. Mais pausado, mais devagar. I don't wanna have an old car. Por que eu digo isso, pessoal? Porque eu já peguei o costume de falar rápido. Vocês também vão pegar, tá? Então, dê tempo ao seu inglês. Fale na melhor maneira possível que vocês vão deslanchar. E isso é algo que ocorre naturalmente, tá bom? É como eu disse sobre os nativos. Naturalmente, você vai chegando nesse nível. I wanna have a brand new one. Eu quero ter um novinho em folha, tá? Então tudo que for zerado você vai falar brand new, tá? E por que o one? Só para não repetir carro, tá bom? Eu poderia falar a brand new car, tá? Só repetir a frase. Mas falar dessa maneira aqui é mais legal. Um novinho em folha, a brand new one, tá? Beleza, então. Próximo exemplo. Pergunta agora. Do you wanna go? Repeat. Do you wanna go? To the theater. Ó, theater. In France.
With your wife. This year. Beleza. Pessoal, eu não sei se eu expliquei para vocês como pronunciar o som do TH ou não, tá? Então eu vou repetir. É porque eu faço bastante aulas, então nunca sei quando eu ensinei e quando eu não ensinei. Justamente por isso, por fazer várias frases. Mas vamos lá. Som do TH. Você vai colocar a língua entre os dentes e vai só pressionar ela um pouquinho para fazer o som e assoprar um pouco, tá? Ó. Olha só. Theater, theater, theater. Repeat, theater. Ok? E é prática, tá? Continue praticando. Dê o seu melhor. Mas continue praticando que automaticamente ele vai saindo, tá? É treino mesmo, é musculatura para falar o inglês. Não fique com vergonha de pôr a língua para fora, porque você nunca reparou um americano falando. Parece que é meio metro de língua para fora para fazer essa parada aí, tá? E é completamente normal. Então, português, português, inglês, inglês. Alright? Theater in France. Olha só. With, tá? Tenta você. Ok? Então toda vez que tiver o TH é assim que você vai falar. Mas é exatamente assim que é o som do TH, beleza? Então vamos lá, agora para o significado da frase. Do you wanna go? Você quer ir, ó. Você quer ir to the theater, para o teatro, in France, na França, with your wife, com sua esposa, this year, este ano. Próximo e último, tá? E vamos lá. Don't you wanna travel? Repeat. Don't you wanna travel? To Japan next month. For me, I need to stay home with my kids. They wanna have dinner with me every night. Beleza? Significado. Don't you wanna travel? Você não quer viajar? To Japan next month. Para o Japão mês que vem. For me, para mim, tá? For me, para mim. I need to stay home. Eu preciso ficar em casa. To stay é ficar, tá? I need to stay home with my kids. Com meus filhos. They wanna have dinner. Eles querem jantar, tá bom? Jantar, have dinner, jantar. With me every night. Comigo toda noite. Então agora, antes da gente terminar aqui, eu quero que vocês me ajudem a traduzir essa frasezinha, pessoal. Vamos lá, tinha que ter uma frasezinha pra gente traduzir, né? Pra gente não traduzir, mas passar a frase pro inglês. Porque tradução nem sempre funciona. Então vamos passar a frase pro inglês. Vou pegar aqui o bloco de nota pra gente começar. Tá aqui então o bloco de notas, vamos lá. Você tem que ir. Pergunta, começa com o do. Então vamos lá. Você tem que ir. Como que se diz isso? Do you have que ir é to go. Do you have to go? Onde? Ao parque. Ó, então lugar comum, ao parque. Vamos pôr aqui o to certo? E parque em inglês se diz park, tá? Park. Com seus filhos. Com é with seus filhos. Your kids. Tá bom? Todos os dias. Every day. Very good, guys. Vamos lá. Segunda parte daí a gente tem aqui. Você não vai. Então, você não vai se diz... É pergunta, né? Don't you go. Don't you go. Pra onde? São Paulo. São Paulo, nome de cidade, então é um nome próprio, né? Como eu disse lá, nome de países, nomes de marcas, nomes de estabelecimento, to direto.
to São Paulo, vou colocar SP, tá? Toda semana, então, como que é todos os dias? E toda semana vai ser como, então? Every week. Alright? Então é isso aí, pessoal. Fechamos aqui com este exercício. Se você ainda não comentou o que você está achando das aulas, desce lá, comenta lá se você está gostando, o que você está achando. Enfim, é muito importante para mim saber do seu feedback, tá? Saber a sua opinião. Alright? Então é isso aí, guys. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Baixem lá os materiais. Vão praticar um pouquinho a mais, tá? Para vocês conseguirem memorizar de vez essas regrinhas. É um pouco chatinho essas regrinhas. Se vocês puderem, estude novamente, mas são totalmente úteis, tá? Não vou ficar ensinando coisas que vocês realmente não vão usar, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. See you, guys!